Vamos lá, gente. Quinta questão. Segundo o texto, o narrador continua a dar vazão às duas fantasias, mesmo quando adulto. De acordo com a narrativa, qual seria a profissão exercida por ele? Justifique sua resposta. Deve ser algum tipo de policial, né? Porque ele menciona que acompanhou presidentes e outras características que a gente pode notar, características derivadas, a questão de política. Então, provavelmente, ele é algum tipo de... algum político, né? Nem tipo, algum político. Vamos lá. Página 106. Na crônica, a expressão clamor público é empregada no sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido real da palavra, é o sentido literal. Ao contrário do sentido conotativo. O sentido conotativo é um sentido que dá criação, ele vai criar, por exemplo, lua, o casal foi passar a lua de mel na Europa. Esse lua de mel aí está no sentido figurado, porque não existe lua de mel. Então, quando está no sentido figurado, é conotativo, no sentido real da palavra denotativo. Então, na crônica, a expressão clamor público é empregada no sentido denotativo. Explique o que significa ser perseguido pelo clamor público. O que ele diz? Possui o significado de descontentamento, essa questão aí do poder público, né? Indignação e comoção ao meio pessoal. Porque o narrador interpreta a expressão clamor público no sentido figurado, personificando. Quando ele fala a questão da personificação, ele quer dar vida a seres inanimados, ele quer dar vida a seres que não possuem vida. Então, o que ele diz? Ele diz isso para quê? É uma forma de ironização. Ele vai ironizar, certo? Sétimo, a palavra sereno, quando usada como adjetivo, significa tranquilo. Na crônica, porém, ela é usada como substantivo e apresenta outro significado. Vocês podem prestar atenção que na crônica a palavra sereno é uma pessoa passiva, calma, só que como adjetivo. Como substantivo, ela é caracterizada de outra forma. Por exemplo, o sereno, que são o significado, vou dizer para vocês, né? Que são gotículas de água que se acumulam durante a noite sobre o vapor da atmosfera, observando durante a noite, entendeu? É uma chuva passageira. Então, o sereno, ele significa isso, mas presta atenção aqui na pergunta. A palavra sereno, quando usada como adjetivo, significa tranquilo. Na crônica, porém, ela é usada como substantivo. Ela não é usada como adjetivo, como uma pessoa calma. Lá ele viu o sereno como um homem. Tanto que ele falou, Senhor sereno. Ele viu o sereno realmente como um ser humano. Oitava. Releia este trecho. Além disso, o vulto, aquele penumbroso e todo em linhas descendentes, ajudava a ilusão. Letra A. Explique o que você entende por linhas descendentes de acordo com o emprego no texto. O que ele diz? Ele fala a questão do... Tanto a A quanto a B, ela fala a questão de um vulto que é como se ele viesse do mais alto para o mais baixo, descendente. Então, essa resposta é como se ela se visse tanto para A como para B. Então, é um vulto descendente, um vulto que vem vindo, é como se ele estivesse descendo. Mesmo sendo redundante de cima para baixo. Nona. Em determinado momento, o narrador se questiona se deveria desculpar-se ou não por sua tendência em ver pessoas onde haviam coisas. Letra A. Que fato diferente ocorreu que o fez pensar por um instante em desculpar-se? Aí vocês vão lá no texto, na página 104,
quando ele pergunta que fato diferente ocorreu que o fez pensar por um instante em desculpar. Olha aí, que quase a resposta, quase imediatamente, compreendi que o Seren era um vigia noturno. Então, quando ele é aplicado, como adjetivo, ele vai ser uma pessoa tranquila. Mas o que foi que ele pensou? Olha aí, eu quero um vigia noturno, uma espécie de anjo da guarda crioulo e municipal. A resposta da letra A. Ele pensava que o sereno, ele estava associando o sereno a essa característica aqui, essa oração que eu falei. Letra B. Explique por que ele chegou à conclusão de que não precisaria desculpar. Também na 104, no último parágrafo. Por que desculpar-me? Se os poetas criaram os deuses e os semideuses para personificar as coisas, para personificar. Como é personificar? Dar vidas a seres que não têm vida. Personificar as coisas, visíveis e invisíveis. E sereno da fronteira deve andar mesmo de chapéu, desabado, bigode, palha e pé no chão. Então ele imaginou, por que eu vou me desculpar se os poetas criaram os deuses e os semideuses, para personificar, para um tipo de personificação. Então, quem sou eu? Então, eu não vou me desculpar. Foi dessa maneira que ele pensou. 10ª. Em geral, o desfecho da crônica é inesperado ou surpreendente. Na crônica lida, vamos lá, na crônica lida, a que conclusão o narrador chega no último parágrafo? É como eu disse, ele não ia pedir desculpas na questão do poeta, e ele nunca imaginou aquilo que realmente que realmente fosse pensamentos dele. Depois que ele viu que os poetas também trabalhavam com a personificação, ele ficou, então pensa igual a mim, então tudo bem. Então foi essa a conclusão. Certo, meus amores? Bons estudos e até mais. Beijos.